Ok, então vamos para a nossa segunda parte da aula aqui, né, do conteúdo sobre os grupos bacterianos de interesse clínico, né? Vamos lá. Vamos ao grupo dos bacilos gram-positivos agora. Entramos no grupo dos bacilos e são positivos, tá? O primeiro que eu coloquei para vocês aqui, acompanhando a apostila, é o bacilo anthracis, né? Ele causa o que a gente chama de antrax, tá? Que é muito comum em animais, mas é raríssimo em humanos, mas pode acontecer. É uma doença, então, que exibe três formas principais: cutânea, pulmonar, né, por inalação, e gastrointestinal. Então, os esporos do antrax, ele vai persistir durante anos no solo, e os humanos são mais frequentemente infectados por via cutânea, geralmente onde já existe um trauma na pele, que aí permite a entrada desses esporos, né? E geralmente esses esporos são encontrados em animais, como produtos também, né, de animais, como o próprio couro, cerdas e até a lã. Também pode acontecer a inalação, atingindo o trato respiratório, aí é o antrax pulmonar, e a ingestão de carne contaminada com esporos, que aí vai produzir o antraz, né, gastrointestinal. Essa é a fotinho dele, tá, a micrografia. E aqui é o sistema que geralmente acontece o ciclo do antraz. Outro também, bacilo gram-positivo, é o bacilo cereus. Tá? Esse eu tive bastante experiência em trabalhar na identificação dele em laboratório, principalmente em alimentos, né? O material que entra em contato com o alimento. Ele vai causar as intoxicações alimentares porque ele produz duas enterotoxinas. Os esporos, eles estão presentes em grãos, como arroz, né? E eles resistem à ação do vapor e da fritura rápida. E os esporos germinam quando o arroz é mantido aquecido por muitas horas. Quando a gente reaquece o arroz, né? E ele, geralmente, a porta de entrada dele é o gastrointestinal, ou seja, né, pelo trato gastrointestinal. Ele, na placa de Petri, ele fica assim, gente, essas colônias, tem zilhões de bacilos aqui, e na microscopia, ou seja, observando o microscópio, ele fica desse jeito, né, ele é bonitinho, só bonitinho, ele é malzinho. Os bacilos gram-positivos, também chamados de Clostridium, que é um grupo de bacilos gram-positivo, né? Então, um desses do gênero Clostridium, nós temos o Clostridium tetani, que causa o tétano, também chamado de trismo, né? Os esporos a gente encontra, então, dessa bactéria distribuído pelo solo, e a porta de entrada dessa bactéria é um ferimento, né? Seja ele causado no momento da entrada ou ele já estando aberto. A germinação dos esporos, então, é favorecida no tecido necrosado, com pouco suprimento de sangue no ferimento, com um pouquinho, né, que tenha sangue. O tétano neonatal acontece quando o organismo penetra por um ferimento infectado no umbigo, tá? Ou associado à circuncisão, no caso de algumas culturas nossas, né, humanas, que ainda fazem a circuncisão em crianças. Isso pode acontecer se não for feito O problema pode acontecer se não tivermos os cuidados necessários de higiene e esterilização. E aí representa também um importante problema nos países em desenvolvimento. A fotinho dele está aqui do lado, tá? Ele parece uma colherinha, uma colherzinha bem pequenininha. E aqui é uma foto, uma micrografia, né, gente? Ele é bem pequenininho. Ele produz o que a gente chama de toxina tetânica, tá? Tetanospasmina, que é uma exotoxina produzida por células vegetativas lá no local do ferimento. Essa toxina, ela é transportada pelos axônios, né? Ao sistema nervoso central, onde vai se ligar aos gânglios cerebrais e vai bloquear a liberação dos mediadores inibitórios das sinapses. Tá? E essa toxina, então, junto com a toxina botulínica, estão entre, né, as substâncias mais tóxicas já conhecidas. Elas são proteases, elas quebram as proteínas envolvidas lá nos receptores, né, nos mediadores do sistema nervoso central. E aí ele possui, no caso da toxina tetânica, ela possui um tipo antigênico diferente da botulínica, tá? E ela apresenta 8 tipos, 8 subdivisões, no caso, antigênicos.
Portanto, existe apenas um tipo antigênico toxoide da tetânico na vacina contra o tétano, dos 8. O tétano, então, ele acontece por espasmos intensos musculares, que aí causa paralisia, né, e a tetania. A característica, então, ele decorre da contração rígida dos músculos da mandíbula, impedindo a abertura da boca, e aí ele resulta numa expressão facial bem característica, conhecida como riso sardônico. E os reflexos são muito exacerbados, são fortes. Existe também o arqueamento das costas, né, decorrente dos espasmos dos músculos extensores dorsais, e depois tem uma insuficiência respiratória. Ele também tem uma elevada taxa de mortalidade, né, gente? É quase que 100% associada a essa doença. No tétano, ocorre a paralisia espástica, né, que são aquelas intensas dores musculares, ao passo que no botulismo ocorre paralisia flácida, contrações musculares fracas ou ausentes. Essa é a grande diferença entre os dois. Clostridio botulíneo, já estávamos falando dele, né? Ele está aí nessa fotinho do lado. Ele causa o botulismo quando os esporos que ele produz são amplamente distribuídos no solo, e ele acaba contaminando os vegetais e carnes, né? E aí quando esses alimentos são enlatados ou embalados a vácuo sem esterilização adequada, os esporos sobrevivem e germinam num ambiente anaeróbico. A toxina, então, é produzida no alimento enlatado, sendo ingerida pré-formada. Os alimentos com maior risco são os vegetais alcalinos, como feijões verdes, pimentas e cogumelos, e os peixes defumados. Não são os únicos, tá, gente? Tem muito mais, mas esses são os que mais são onde a gente mais encontra esses esporos do Clostridio botulíneo. A toxina é relativamente termolábil, sendo inativada pela fervura do alimento, ou seja, ela consegue ser eliminada, né, dependendo da temperatura que nós utilizarmos e o tempo também de cozimento. A doença pode ser prevenida pelo simples fato de a gente cozinhar corretamente os alimentos. Ela é absorvida, a toxina é absorvida a partir do intestino, sendo transportada pela corrente sanguínea para as sinapses dos nervos periféricos, onde ela vai bloquear a liberação da acetilcolina, tá? Que faz toda a manutenção ali dos mediadores. Ela é uma protease, ou seja, ela quebra proteínas que estão envolvidas na liberação desse composto chamado acetilcolina. Há 8 tipos imunogênicos de toxina, né? As do tipo A, B e E são mais comuns nas enfermidades em humanos. O Botox, por exemplo, é uma preparação comercial da exotoxina A, que é utilizada para paralisar, removendo as rugas faciais, né? Elas são utilizadas em quantidades mínimas e são eficazes em tratamentos com distúrbios musculares espasmódicos, né? Como torcicolo, cãibra do escrivão, entre outros. São observadas, então, fraqueza e paralisia descendente, incluindo diplopia, tá? Disfagia e insuficiência muscular respiratórias. As duas formas clínicas especiais, o botulismo do ferimento, em que os esporos contaminam o ferimento, germinam e produzem a toxina no sítio, e o botulismo infantil, no qual os organismos crescem no intestino, onde produzem a toxina. A ingestão de mel contendo o organismo está implicada na transmissão do botulismo infantil. As crianças afetadas desenvolvem fraqueza ou paralisia e podem necessitar de suporte respiratório. E aí, embora geralmente também recuperem-se espontaneamente. Tá? Ainda é meio que estranho, mas isso acontece. Agora vamos aos Clostridios perfringens, né? Causam duas doenças distintas, a gangrena gasosa e a intoxicação alimentar, dependendo de como eles entram no corpo. Essa plaquinha que vocês estão vendo aí do ladinho contém o Clostridio perfringens, tá? No meio de cultura específica, eles crescem desse jeito. A gangrena gasosa, né, que a gente chama de mielonecrose, fascite necrosante, ela é causada pelo Clostridio perfringens, pode ser causada por outros clostrídeos também, mas é o principal causador, né? E aí, causa síndrome do choque tóxico em mulheres após o parto e aborto. E a intoxicação alimentar é a segunda causa, melhor dizendo, né?
é a segunda causa, a doença causada por Clostridium perfringens. Clostridium difficile, né? Nós temos, então, que ele causa a colite pseudomembranosa, que está associada a antibiótico, e é uma causa mais comum da diarreia nosocomial. O organismo é encontrado no trato gastrointestinal em aproximadamente 3% da população geral e em até 30% de pacientes hospitalizados. Ele é transmitido pela via fecal oral e as mãos dos pacientes hospitalares são importantes intermediários nisso. Bacilos gram-positivos, agora não formadores de esporos. Nós temos a Corynebacterium diphtheriae, tá? Que ela causa a difteria, a gente tem as fotinhos dela ali, né? E a gente diz, então, que existem outras espécies que são difteroides, né? Que estão ali ligadas às infecções oportunistas. E os humanos são os únicos hospedeiros naturais, então elas são nossas, não de todos, mas existem na nossa espécie. Eles são organismos tanto toxigênicos como não toxigênicos, né? São encontrados no trato respiratório superior, sendo transmitido também e disseminado pelo ar, por gotículas que a gente produz na tosse, no espirro e assim por diante. Pode também infectar a pele no sítio de uma lesão cutânea já pré-existente. A resposta do hospedeiro da Clostridium difficile consiste, então, em uma inflamação local na garganta, com um exudado fibrinoso, que forma uma pseudomembrana rígida, aderente e acinzentada, característica da doença, tá? E isso antigamente era muito comum, hoje com a vacinação está muito difícil acontecer. Infelizmente as pessoas ainda parece que estão retornando àquela fase em que a vacina não era bem vista, né? Mas vamos passar por isso e vamos melhorar esse quadro. Listeria monocytogenes. É um pequeno bacilo gram-positivo e ele é organizado de forma V ou L, semelhante às corynebactérias. O organismo, então, exige um movimento incomum que ele parece que dá cambalhotas, tá? O que diferencia das outras corynebactérias, as quais são imóveis. Esse organismo exibe uma distribuição mundial nos animais, nas plantas e no solo. A partir de reservatórios é transmitido aos humanos, principalmente pela ingestão de produtos lácteos que não foram pasteurizados, carnes mal cozidas e vegetais crus. A infecção por Listeria, então, ocorre em duas situações clínicas, né? No feto recém-nascido, como resultado da transmissão transplacentária ou durante o parto, e também em mulheres grávidas e adultos imunossuprimidos, especialmente pacientes submetidos ao transplante renal. Esse organismo, então, exibe essa distribuição mundial, né, gente? Então, é encontrado em vários locais. A partir desses reservatórios, é transmitido aos humanos, principalmente pela ingestão desses produtos que eu já comentei para vocês. Vamos agora aos bacilos gram-negativos, né? As enterobactérias. É uma grande família de bacilos, encontradas principalmente no cólon de humanos e em outros animais, muitos como membros da microbiota normal. Esses organismos são os principais anaeróbios facultativos do intestino grosso, mas estão presentes em números relativamente pequenos quando comparados a anaeróbios como os bacteroides. As características, então, desse grupo, né, dessa família heterogênea, são a sua localização anatômica e 4 processos metabólicos. O primeiro, são todos anaeróbios facultativos. Segundo, todos fermentam glicose. A fermentação de outros açúcares é variável. Nenhum possui citocromo oxidase, tá, que é envolvido no metabolismo. Eles reduzem nitratos a nitritos como parte de seu processo gerador de energia. Então, eles utilizam também compostos à base de nitrogênio como energia. Escherichia coli, famosa, né? É a mais comum, é a causa mais comum da infecção do trato urinário e sepses associadas a bacilos gram-negativos. Também é uma das duas mais importantes causas de meningite em neonatal. E o agente associado com maior frequência à diarreia do viajante, como uma diarreia aquosa.
A Escherichia coli possui 3 antígenos utilizados para identificação em laboratório, em investigações epidemiológicas, né? O primeiro é o antígeno O, que está na parede celular, o segundo é o antígeno H, que está nos flagelos, e o antígeno K, que está nas cápsulas. Uma vez que existem mais de 150 antígenos, né? O, 50H e 90K, as várias combinações resultam em mais de 1000 tipos antigênicos de Escherichia coli. Sorotipos específicos são associados a determinadas doenças, né? Por exemplo, o O55 e o O111 causam surtos de diarreia neonatal. Isso já é conhecido. Então, existem 5 cepas associadas aos quadros desentéricos, né, de diarreia. A gente tem a E. coli enteropatogênica clássica, que causa diarreia em crianças com menos de 1 ano de idade. A enterotoxigênica, que produz 2 tipos de toxinas, chamadas enterotoxina LT, que é termolábil, e a enterotoxina ST, que é termoestável, não suporta 100 graus durante 30 minutos. Ela produz também diarreia, que é por ação dessas enterotoxinas. E aí a Escherichia coli enteroinvasora invade as células das microvilosidades, destruindo e causando diarreia. A enterohemorrágica, causadora das diarreias leves, sanguinolentas ou colites desentéricas, ela destrói as microvilosidades e é produtora da citotoxina chamada verotoxina, que é a toxina de Shiga, né? E a última aqui, a interagregativa, que seria aquela que agrega-se às microvilosidades intestinais, associada, então, a quadros de diarreia protraída, ou seja, aquelas que apresentam duração de 7 a 14 dias. Salmonella, né? Continua ali bacilo gram-negativo, não fermenta lactose, porém produz sulfeto de hidrogênio, que é H2S. Seus antígenos, então, é o O na parede celular, o H flagelar e ali o V na cápsula, né? São importantes para fins taxonômicos, e epidemiológicos. As espécies de salmonela são consideradas como 2 categorias: as espécies tifoides, que causam a febre tifoide, e as espécies não tifoide, que causam a diarreia enterocolite, tá? Que são infecções metastáticas, como a osteomielite. As espécies tifoides são a Salmonella typhi e a Paratyphi. As espécies não tifoide correspondem às várias linhagens de Salmonella enteritidis, né, entre outras. E elas estão envolvidas, então, em infecções metastáticas. Shigella, né? Ou Shigella também, como algumas pessoas pronunciam. São, então, bacilos não fermentadores de lactose e podem ser diferenciados da salmonela com base em 3 critérios. Não produzem gás a partir da fermentação da glicose, não produzem sulfeto de hidrogênio e são imóveis, e todas possuem o antígeno O, que é um polissacarídeo em suas paredes celulares. E esses antígenos são utilizados para dividir o grupo em 4 grupos, A, B, C e D. A shigelose é uma doença humana, isto é, não há nenhum reservatório animal que não seja nós, né? E é transmitido fecal oral, e os principais vetores da transmissão são os dedos, as moscas e os alimentos e as fezes. Víbrio. O Vibrio cholerae é o principal patógeno deste gênero, tá? É o agente da cólera. Também nós temos o Vibrio parahemolíticos, que causa a diarreia associada à ingestão de alimentos marinhos crus ou cozidos inadequadamente. Cuidado com como é que se diz, essa comida japonesa, né? A gente tem que ter cuidado. Os víbrios, então, são bacilos gram-negativos curvos em forma de vírgula, sendo divididos em 2 grandes grupos, né, de acordo com a sua natureza do antígeno O na parede. O Vibrião cholerae é transmitido por contaminação fecal da água e dos alimentos, principalmente a partir de fontes humanas. Os principais reservatórios animais são os crustáceos, os moluscos marinhos, como camarões e as ostras. A ingestão desses animais, sem a cocção, sem cozinhar corretamente, né, pode transmitir as doenças. Tem uma fotinho dele ali, do ladinho, para vocês verem. Campylobacter jejuni
As Campylobacter, então, são bacilos curvos, gram-negativos, que parecem ter uma morfologia, uma característica como se fossem vírgula ou S. São animais domésticos, aliás, são animais domésticos, né? Como gado, bovino, galinhas e cães, eles são fontes desses organismos para os humanos. A transmissão ocorre pela via fecal-oral, por esses alimentos contaminados com as fezes dos animais e até a própria água contaminada. A enterocolite acontece, então, manifestando-se como uma diarreia aquosa, de odor fétido, seguida por fezes sanguinolentas e acompanhada geralmente por febre e dor abdominal severa. Os sintomas de uma bacteriemia, por exemplo, acontecem quando tem febre e mal-estar em geral, e eles não estão associados a qualquer achado físico específico. A infecção gastrointestinal pelo Campylobacter jejuni está associada à síndrome de Guillain-Barré, a causa mais comum de paralisia neuromuscular aguda. A síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune atribuída à formação de anticorpos contra essa bactéria, a Corynebacterium jejuni, a Campylobacter jejuni, que reage de forma cruzada com os antígenos de neurônios. Helicobacter pylori, né? Ela causa gastrite e úlceras pépticas, representando um fator de risco para o carcinoma gástrico, né? O câncer está associado a linfomas de tecido linfóide associado às mucosas. São bacilos gram-negativos e são curvos. A H. pylori, então, adere-se às células secretoras de muco do organismo, do estômago, produzindo grandes quantidades de amônia a partir da ureia, gerando uma resposta inflamatória que leva a danos na mucosa. A perca, então, desse revestimento mucoso do estômago protetor predispõe a gastrite e a úlcera péptica. A amônia também neutraliza o ácido gástrico, né, que é o ácido que nós temos no estômago, permitindo a sobrevivência desse micro-organismo. O habitat natural dessa bactéria H. pylori é o estômago humano, e ele é geralmente, provavelmente, adquirido pela ingestão de algo que contenha ela. Grupo Klebsiella Enterobacter e Serratia, tá? Na sequência de cima para baixo. São espécies encontradas com frequência no intestino grosso, mas também estão presentes no solo e na água. A Klebsiella pneumoniae possui uma cápsula espessa, que aí faz com que suas colônias tenham um aspecto mucoide. É um patógeno primário, não oportunista, e essa propriedade está relacionada à sua cápsula antifagocitária, ela não pode ser fagocitada. O organismo, então, é carregado no trato respiratório em aproximadamente 10% dos indivíduos sadios, que ficam propensos à pneumonia caso as defesas forem reduzidas, né, quando a imunidade cair. Nós temos também aqui a Serratia marcensis, formam então colônias de pigmentação vermelha quando elas estão inoculadas. A Enterobacter e a Serratia estão relacionadas à hospitalização após o procedimento invasivo, como o cateterismo intravenoso, a intubação respiratória e a manipulação do trato urinário. Grupo Proteus, Providência e Morganella, né? Causam principalmente infecções do trato urinário, tanto adquiridas na comunidade quanto hospitalares. A gente tem Proteus vulgaris, Proteus mirabilis, Providência retigeri e a Morganella morgani. Os organismos estão presentes no colo humano, bem como no solo e na água, como já foi dito. A tendência, então, é causar infecções do trato urinário, provavelmente sendo decorrente da sua presença no colo e na colonização da uretra, especialmente nas mulheres. Pseudomonas, né? Nós temos algumas espécies, vamos lá. Pseudomonas aeruginosa, ela vai causar sepse, pneumonia, infecções do trato urinário, principalmente em pacientes apresentando baixa imunidade. Pseudomonas cepacia, Pseudomonas maltófila, também causam algumas infecções, porém com menor frequência. As pseudomonas são capazes de crescer em água de torneira, fato que favorece sua presença em ambiente hospitalar. A Pseudomonas aeruginosa e a cepacia têm capacidade de resistir a desinfetantes. É responsável, então,
pelas infecções hospitalares. Elas crescem em solução de sabão contendo hexaclorofeno, em antissépticos, bem como em detergentes, ou seja, ela cresce naquilo que deveria matá-la. A Pseudomonas aeruginosa produz 2 pigmentos que são úteis para o diagnóstico no laboratório. A piocianina, né, que produz o tom azul, e aí ela também produz o pus em ferimentos, e a pioverdina, né, que é um pigmento amarelo esverdeado que floresce sob a luz ultravioleta, propriedade que pode ser utilizada na detecção precoce de infecções cutâneas em pacientes queimados. No laboratório, esses pigmentos são utilizados e são vistos crescendo, né, aparentando então pelo agar, conferindo a coloração azul esverdeada, que é útil para a identificação dessa espécie. Bacteroides e Prevotella, tá? Causa mais comum de infecções anaeróbias graves, como por exemplo sepse, peritonite e abscessos. Os bacteroides frágiles e a Prevotella melaninogênica são bacilos gram-negativos anaeróbios e não são formadores de esporos. Os bacteroides, no caso frágiles, e os bacteroides corrodens são os organismos predominantes do colo humano, sendo encontrados na vagina de aproximadamente 60% das mulheres, né? Aqui a Prevotella melanogênica e os bacteroides aqui corrógenos são encontrados principalmente na cavidade oral. Infecções como abscessos locais no local da ruptura da membrana, da mucosa, abscessos metastáticos, decorrentes de disseminação hematogênica a órgãos distantes, ou abscessos pulmonares devido à aspiração da microbiota normal. Esses fatores, então, predisponentes, como cirurgia, trauma e doença crônica, desempenham, então, um grande papel na patogênese. Necrose tissular local, suprimento sanguíneo deficitário, crescimento de anaeróbios facultativos no local, contribuem para as infecções anaeróbicas. Bacilos gram-negativos no sistema respiratório. Os haemófilos influenza causam meningite em crianças, né? E é por isso que a gente tem a vacina conjugada, que tem uma eficiência muito grande, ela é muito eficaz e reduz muito a incidência de meningite. Mas é uma importante causa de infecções de trato respiratório superior, o haemófilos, né? Causando otite média, sinusite, epiglotite e assim por diante, e sepsis em crianças. Causa também pneumonia em adultos, particularmente naqueles com doença pulmonar obstrutiva crônica. O Haemophilus ducreyi, é um agente cancroide, que forma o cancro, né, que é uma doença sexualmente transmissível. E o Haemophilus influenza é um bacilo gram-negativo pequeno, chamado de cocobacilo, com uma cápsula polissacarídica. Ele penetra no corpo por meio do trato respiratório superior. E aí ele vai colonizar assintomaticamente e as infecções geralmente acontecem ali, como já foi dito, otite, sinusite e pneumonia. Exibe, então, uma rápida manifestação de febre, cefaleia, né, dor de cabeça e rigidez na nuca, juntamente com sonolência, que também é muito típica. A sinusite e a otite média causam dor na região afetada, opacificação dos seios infectados e vermelhidão e abaloamento da membrana timpânica. A H-influenza, então, né, o haemófilo, é secundária, somente em relação aos pneumococos como causa dessas duas infecções. Bordetella pertussis, causa então que a gente chama de coqueluche, que também é evitada pela vacinação, sendo um bacilo gram-negativo, pequeno coco bacilar e capsulado. Ele é um patógeno de apenas humanos e é transmitido também por gotículas disseminadas pelo ar, né? Tosse, espirro, produzidas durante os severos episódios de tosse, principalmente. Legionella pneumófila. Causa pneumonia em pacientes imunocomprometidos na comunidade e em hospitais também. É responsável por aproximadamente 90% das pneumonias atribuídas às legionelas.
Elas estão associadas principalmente a fontes ambientais de água, como aparelhos de ar-condicionado e torres de refrigeração de ar. Os surtos de pneumonia em hospitais foram atribuídos à presença do organismo em torneiras, pias e até chuveiros. A porta de entrada é o sistema respiratório, o trato, né? E as alterações patológicas ocorrem principalmente no pulmão, mas pode desenvolver também em outros órgãos, como o cérebro e o rim. A principal fator de virulência do organismo é o lipopolissacarídeo, né, que está ali como na forma de uma endotoxina. Não são produzidas exotoxinas. Finalizamos assim a segunda parte da nossa aula. Vamos daqui a pouco para a terceira.